O desafio do mundo complexo. O desafio do mundo complexo. Eu quero chamar a sua atenção para o texto da palavra do Senhor, o nosso Deus, que se encontra lá em Eclesiastes, no capítulo 9, versos 11 e 12. Eclesiastes, capítulo 9, 11 e 12. E a palavra do Senhor diz assim: Observei ainda e vi que debaixo do sol a corrida não é dos ligeiros, a batalha não é dos fortes, o pão não é dos sábios, a riqueza não é dos prudentes, o favor não é dos inteligentes, mas todos dependem do tempo e do acaso. Pois o homem não conhece a sua hora, como os peixes são apanhados na rede mortal e os passarinhos são pegos na armadilha, assim também os homens são enredados pelos tempos difíceis que lhes sobrevêm de repente. Querido, querida, o desafio do mundo complexo. Nós vivemos um mundo complexo, um mundo cheio de transformações, não é verdade? Quando olhamos para trás, quando olhamos para este ano que está quase terminando, e algumas pessoas estão até dizendo assim, graças a Deus que esse ano está terminando, como se a virada do 31 para o 1º de janeiro, por si só, pudesse apagar todas as experiências, todas as situações difíceis que vivemos ao longo deste ano de 2020, mas o fato é que estamos atravessando um período bem difícil, um período de muitas transformações, um período de muitas lutas, um mundo que se configurou com muita clareza como sendo um mundo volátil, um mundo que não tem forma. As formas vão sendo dadas a cada momento, transformações rápidas, acentuadas, surpreendentes aos nossos olhos, trazendo incertezas e ansiedades. Vivemos num mundo, portanto, cheio de transformações, um mundo volátil, um mundo de incertezas, né? As certezas que tínhamos até então já não existem mais. Os fundamentos que antes davam a segurança já não são mais cabíveis neste tempo, porque são coisas novas, experiências novas, situações novas que exigem respostas novas também. Mas vivemos também num mundo complexo. É o mundo VUCA, o mundo VICA, não é isso? É o mundo volátil, é o mundo incerto, é o mundo complexo, é o mundo ambíguo. Já falamos sobre o mundo volátil, sobre o mundo incerto, e hoje eu quero chamar a sua atenção para o mundo complexo, um mundo cheio de complexidades, complexidades que nos deixam inseguros na nossa caminhada. Como enfrentar tantas situações complexas que chegam até nós? Como enfrentar ou continuar enfrentando a complexidade que se criou a partir da pandemia mundial, dos desdobramentos disso para o trabalho, para a educação, para a vida religiosa, para a vida eclesiástica, para tantas áreas de nossa vida. Como conseguir viver, como conseguir atravessar este período e este mundo? É importante voltarmos à palavra de Deus, que por mais volátil, por mais incerto e por mais complexo que esse mundo esteja, a palavra de Deus continua firme e a palavra de Deus continua trazendo respostas ao nosso coração. E é por isso que devemos voltar os nossos olhos para a palavra, para nela encontrarmos as respostas para o nosso coração. Eu conheci e convivi durante muitos anos com um amigo querido, um diácono querido, um pai querido, que foi o irmão Ataíde Batista, Ataíde de Souza Batista. O Ataíde, que já está na companhia do Senhor, ele tinha uma expressão. Quando ele via uma situação muito complexa, quando a coisa estava muito intrincada, muito cheia de detalhes, e quando as pontas não se ligavam, ele voltava-se para mim, muitas vezes em visitas ou reuniões ou situações diversas, e eu já sabia o que ele ia dizer. Ele se voltava para mim e dizia assim: cada dia entendo menos, né? Cada dia entendo menos. Pois é, nos dias de hoje,
nós estamos vivendo esse tipo de situação. Cada dia entendemos menos, né? Cada dia a lógica funciona menos. Cada dia as coisas não se encontram, não se casam. Cada dia que passa, nós vemos tantas situações cada vez mais complexas que nós não conseguimos mais entender o quadro geral dos acontecimentos. Este é o mundo complexo em que nós nos encontramos. Mexemos aqui, mas alguma coisa acende do outro lado e não sabemos exatamente por que e como isso aconteceu. Sabemos que tudo está intrincado, tudo está ligado uma coisa na outra neste mundo globalizado, neste mundo interligado em redes infindáveis, e toda essa complexidade não consegue trazer respostas seguras para o nosso coração. Parece que a lógica sumiu, parece que as coisas como 1 mais 1 igual a 2, parece que já não funciona mais. Não conseguimos, em muitas áreas de nossa vida, formar um pensamento lógico, termos uma visão bem cartesiana das coisas, porque cada hora a coisa muda, em cada momento as coisas estão mudando. Este é o quadro que estamos vivendo hoje em nosso mundo. Estamos às portas de um novo ano, mas não conseguimos entender o ano que está terminando. E, portanto, ao olharmos para o ano que está vindo, ficamos ainda mais confusos, ficamos ainda mais inseguros, ficamos ainda mais perplexos diante de tantas situações que se formaram, para as quais não temos uma resposta lógica, cabível, uma resposta que atenda plenamente o nosso coração. Quando a lógica falta, no entanto, entra uma certeza, a certeza de que Deus continua no domínio, Deus continua conduzindo todas as coisas, Deus continua no controle de todas as coisas, Deus continua sendo soberano, Deus continua tendo tudo em suas mãos. E é isso que o texto da palavra do Senhor está dizendo para nós. É isso que o sábio de Eclesiastes destaca para o nosso coração. Ele então apresenta uma série de situações, ele apresenta situações surpreendentes, situações contraditórias e mostra que a complexidade, a controvérsia deste mundo não é de hoje, mas ela vem de muito tempo, para revelar que não é a nossa lógica, não são os nossos esforços, não é aquilo que a gente acha ou determina que aconteça, que de fato vai acontecer. Quem previu 2020, quem controlou os acontecimentos de 2020, quem conseguiu estar alheio às questões que nós enfrentamos ao longo de 2020, mas ainda assim o Senhor continuou no controle. O sábio, então, faz alguns destaques, apresenta algumas situações contraditórias que você também já viu, que vemos ao longo deste ano e que, certamente, ainda vamos ver acontecer em vários momentos. Ele diz o seguinte: a corrida não é dos ligeiros. Olha só que interessante, né? A corrida não é dos ligeiros. Observei ainda e vi que debaixo do sol a corrida não é dos ligeiros. Isso é, a vitória nem sempre é daquele que corre mais rápido, né? Muitas vezes quem chega na frente é quem menos tinha condições de chegar lá. Quando olhamos para o quadro das mortes, por exemplo, por Covid-19, nós vimos ao longo deste ano várias pessoas jovens, cheias de saúde, cheias de vigor, cheias de vitalidade, sucumbindo à doença de uma forma assim muito triste, de uma forma muito instantânea. Mas, por outro lado, nós vimos muitos idosos, até com mais de 100 anos, atravessando a enfermidade e deixando o hospital com alegria e satisfação. A corrida nem sempre é dos mais ligeiros, nem sempre aqueles que têm maior condição chegam à linha, cruzam a linha de chegada, nem sempre a lógica funciona. A batalha não é dos fortes, nem sempre o mais forte vence.
Nem sempre aquele que tem mais força consegue vencer as batalhas. Muitas vezes sucumbe antes, e aquele que imaginávamos que ia cair mais rapidamente é o vencedor, consegue chegar ao final daquele desafio. O pão não é dos sábios. Muitas vezes a sabedoria não consegue ser convertida em resultados, e muitas vezes aquele que até talvez seja desprezado, talvez seja até ridicularizado, por não ter tanta sabedoria, tantos títulos, tanta capacidade reconhecida, muitas vezes chega lá e muitas vezes alcança resultados que outros não conseguiram. E diz assim, o favor, né, o êxito não é dos inteligentes. E muitas vezes a pessoa é tão inteligente, mas ela não consegue chegar aonde outras pessoas, talvez com um pouco mais de limitação, conseguem chegar. E aí o sábio diz assim, todos dependem do tempo e do acaso, das circunstâncias, do momento, daquilo que muitas vezes nos surpreende em nosso dia a dia. E em última análise, tudo depende das condições criadas pelo próprio Senhor em sua soberania para abençoar, para cuidar daqueles que não dependem de si mesmos, mas daqueles que, embora não sejam tão ligeiros, embora não sejam tão fortes, embora não sejam tão sábios, embora não sejam tão inteligentes, mas dependem do Senhor. E o Senhor, então, muda muitas vezes a história. Quando olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos o Senhor dando vitórias, muitas vezes, ao seu povo, com um exército, muitas vezes ínfimo, diante de inimigos poderosos. Vemos o Senhor quebrando normas da própria natureza, realizando milagres. Vemos o Senhor dando livramentos e abençoando não aqueles que têm maiores e melhores condições, mas que continuam fiéis e dependem da graça e da misericórdia do Senhor. O que a palavra do Senhor está dizendo é que nós e a nossa vida depende do Senhor, dependem do Senhor, dependem da direção do Senhor. Não depende de nós, da nossa lógica. A vida como um todo não funciona a partir da lógica que construímos ou da lógica que esperamos que funcione. Mas depende do tempo e do acaso, isto é, daquilo que Deus permite acontecer ao nosso redor. Para muitas pessoas, o ano de 2020 foi um desastre, pleno e completo. Outras pessoas, entretanto, conseguiram converter este ano em um ano de oportunidades, em um ano de realizações, em um ano de vitórias. Esta é a questão, como enfrentamos o acaso, como enfrentamos o tempo e o acaso. E muitas vezes nós ficamos tão engessados, né, na nossa capacidade, na nossa inteligência, na nossa oportunidade, nas nossas possibilidades, que esquecemos que nada disso funciona se nós não tivermos a sabedoria de Deus para aproveitarmos adequadamente o tempo e as oportunidades, o acaso, as coisas que surgem sem o planejamento. Querido, querida, muitas vezes Deus permite o caos, muitas vezes o Senhor Deus quebra a lógica, inverte as normas, realiza milagres. E aquilo que pode parecer, se nós não tivermos a coragem devida, a ousadia devida para olhar para essas situações completamente diferentes, muitas vezes caóticas, se nós não tivermos a sabedoria de Deus e o entendimento de Deus para olhar adequadamente para estas situações, travamos, né? Travamos. Somos inteligentes, mas não conseguimos transformar ou canalizar essa inteligência para o enfrentamento deste momento. Somos ligeiros, mas não conseguimos dar um passo a mais porque a situação mudou, o quadro mudou e não conseguimos avançar. Mas quando nós olhamos para o caos e conseguimos enxergar além do caos, com a sabedoria e com a visão de Deus, até mesmo o caos se torna favorável àqueles que confiam no Senhor, que buscam nele sabedoria e sabem, portanto, usar o caos, as dificuldades, as barreiras, as situações difíceis em favor de si mesmo. A palavra do Senhor nos diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Não são só as coisas boas, não são só os momentos bons. Todas as coisas implicam em situações boas e difíceis, situações traumáticas e doídas, sim,
todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso, em tempos de complexidade, em tempos em que nós não conseguimos entender com exatidão tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor, precisamos ter coragem, precisamos ter ousadia, precisamos ter visão e rapidez e tomarmos decisões baseadas na sabedoria de Deus, sabendo e crendo que o Senhor está acima do caos, Ele governa todas as coisas. E se Ele permite o caos, nós precisamos então perguntar a Ele: Senhor, como devo me comportar no meio deste caos? Senhor, se a situação é esta, como eu posso usá-la a meu favor? E querido, querida, quando buscamos sabedoria no Senhor, Ele nos dá o direcionamento, o entendimento, para tirarmos o melhor proveito, mesmo das horas difíceis. Querido, enfrente este mundo complexo deste ano de 2020 e do ano de 2021. Enfrente com coragem, tome decisões, seja rápido, seja ágil, olhe para o Senhor, não fique paralisado diante da mudança das condições, das dificuldades, mas avance, continue prosseguindo, continue crendo, continue acreditando, continue com as suas mãos firmadas nas mãos do Senhor, de uma tal maneira que nada, nenhuma situação difícil vai conseguir abater a sua vida. Que Deus assim abençoe você nesses últimos momentos, nessas últimas semanas do mês de dezembro e do ano de 2020. Querido, querida, coloque coragem no seu coração. Peça ao Senhor visão e sabedoria para que você possa enfrentar toda essa complexidade que se formou com a sabedoria dada pelo Senhor. Você vai ver a diferença. Que o Senhor o abençoe. Amém.